Então hoje o assunto vai ser a psicografia de livros, do livro Reuniões Mediúnicas do Projeto Espiritizar. Primeiramente eu quero lembrar aqui o curso sobre passes e teoria e prática, que vai ser aqui no Bezerra de Menezes, no próximo domingo, dia 20, de 9 ao meio-dia. O curso é destinado aos trabalhadores das casas espíritas de nossa cidade ou da região. Então, no próximo domingo, a partir de 9 horas da manhã. Então, vamos aqui ver a introdução, extraída do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Os cegos de espírito continuarão queixosos, comenta Emmanuel. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é um ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Então, comentário de Emmanuel da passagem do Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. Vamos fazer aqui algumas considerações. Primeiro, quando Emmanuel diz o seguinte: os cegos de espírito continuarão queixosos. É interessante aqui entendermos essa expressão cegos de espírito, porque muitas vezes a cegueira em termos de característica orgânica ou física não significa que espiritualmente a pessoa seja cega, porque o que caracteriza a perspectiva de visão, de entendimento do espírito à luz da doutrina espírita está totalmente associada ao seu entendimento do funcionamento das leis divinas, ao entendimento da realidade espiritual da vida e a percepção em termos de aproveitamento da experiência reencarnatória da forma mais eficaz possível. É isso que está associado à visão de espírito. Mas aqui Emmanuel se refere ao fato de que os cegos de espírito, que na verdade são a maioria no mundo com as características de mundo de provas e expiações onde nós estamos, eles continuarão queixosos. O que está por trás desse conceito que Emmanuel nos revela? É de que normalmente a percepção da vida em termos puramente materiais, num mundo que, como dissemos, é de provas e expiações, só gera constantemente queixas, reclamações, pesares, dificuldade de superação dos problemas de ordem física ou material. E é isso que caracteriza a queixa que Emmanuel aqui nos chama a atenção. Porque, naturalmente, é preciso que estejamos atentos para não fazermos parte deste grande grupo de pessoas queixosas. Porque, na verdade, elas revelam, nessa característica, a desconexão delas com os objetivos espirituais da vida. Mas, continuando, Emmanuel diz o seguinte: no entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir. Boa noite. Em nome do Senhor, aqui e agora. Esse é a parte que de fato nos é de suma importância. É de que, se estivermos despertos espiritualmente
e não formos mais cegos, como a grande maioria da humanidade, nós estaremos sempre aproveitando o momento da nossa reencarnação para o trabalho ativo no bem, sem queixas, sem reclamações, aproveitando ao máximo as possibilidades de empréstimo que a misericórdia divina nos concedeu através da vestimenta física. Então, Emmanuel diz o que para nós? Se já não somos mais cegos do espírito e estamos atentos às possibilidades que a vida nos oferece, não há tempo para queixas, nem para reclamações. Em nenhum setor de vida daquele espírito conscientemente acordado, porque ele já está aproveitando e entendendo a vida sob a perspectiva espiritual, aonde o que ele mais quer é o aproveitamento do tempo para servir, praticar o bem e vivenciar os ensinamentos do Cristo contido no Evangelho. Finalizando, Emmanuel diz que é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Esse ponto aqui e agora é sumamente importante, principalmente para nós espíritas, porque a mensagem é direcionada para nós. É de que nada de estarmos usando argumentos sobre o que vamos fazer ou deixar de fazer no mundo espiritual ou na próxima encarnação. A questão é agora, é o aqui e agora. Se de fato estamos trabalhando a renovação íntima, o burilamento íntimo, o entendimento da vida sob o prisma espiritual, a época de trabalho é essa agora e o local é durante a nossa própria encarnação. É isso que Emmanuel aqui nos chama à reflexão. Então vamos agora conversar sobre a psicografia de livros. Estivemos nos últimos encontros abordando a questão da psicografia, dos médios mecânicos, dos médios semimecânicos, dos médios intuitivos, também dos médios inspirados que fogem da classificação da psicografia, mas agora nós iremos tratar nesse estudo de hoje explicitamente da questão da vinculação da psicografia à elaboração de livros. Há uma característica especial para esses médiuns no Livro dos Médiuns, é essa aqui. Os médiuns literários, eles têm um estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Constitui uma subcategoria de médiuns escreventes ou psicógrafos. Mas nem todo psicógrafo é médium literário, pois este reencarna com o compromisso de psicografar livros. Essa característica de médiuns literários, ela faz parte do Livro dos Médiuns. A referência aqui dela no livro Reuniões Mediúnicas, está na página 128, vem acrescentar algumas observações que nós vamos comentar no estudo de hoje. Então, não é porque a pessoa psicografa cartas ou mensagens numa reunião mediúnica que ela vai poder ser um médium de escrever livros. Porque aqui é dito de forma bem clara: o médium literário reencarna com o compromisso de psicografar livros. Ele já vem, em termos de mediunidade, com uma habilidade construída ao longo de reencarnações passadas e que lhe propiciarão, nessa encarnação, o trabalho de psicografia de livros, que, como nós iremos ver, é cheio de advertências, de cuidados,
tanto para os médios que se colocam para psicografar livros, como também para nós, leitores destes livros, que é o que nós iremos analisar hoje. É claro que se trata de um programa previamente elaborado, jamais para serem trazidos a lume, a publicação, obras banais, para concorrer com as obras sérias e profundas. Muito menos livros que trazem informações esdrúxulas a pretexto de serem reveladoras. Aqui já começa uma série de advertências que nós iremos procurar aprofundar no estudo de hoje. Então, primeiro é dito que a mediunidade literária, ela vem de um programa previamente elaborado no plano espiritual. Ninguém reencarna, de fato, com essa característica mediúnica, sem ter havido um preparo especial. A questão toda, e aí é onde surge o problema, é que tem muitos médiuns, mesmo no movimento espírita, que não teriam tarefa de psicografar livros e que se põem a psicografar. E de tal maneira que, em vez de trazer um material contributivo à divulgação maior da doutrina espírita, criam problemas, dificuldades, as obras que seriam mais importantes de serem lidas. Por isso que tem essa observação. Jamais para serem trazidas ao lume, a publicação, obras banais, para concorrer com as obras sérias e profundas. Vejam, a questão aqui de obras banais não quer isso dizer que sejam livros que não tenham conteúdos, por exemplo, sobre reencarnação, sobre a própria imortalidade da alma. A questão toda é que muitas vezes são livros, principalmente na área de romances, aonde todo o enredo e a história envolve um conteúdo normalmente com característica puramente humana e com pouca doutrina espírita inserida. Então se vê romances com 300, 400 páginas de histórias que, se for apertar o conteúdo do livro, não dá 2 ou 3 páginas de doutrina espírita. O resto é relato de envolvimento de personagens com características e questões puramente humanas envolvendo, aonde ocupa um espaço de tempo para aquele que se torna leitor do livro, em substituição a obras sérias, profundamente doutrinárias e indispensáveis, que deveriam ter prioridade. Porque, por exemplo, se nós pegamos um livro como aqueles que fazem parte da série Vida no Mundo Espiritual de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, qualquer uma daquelas obras, nós iremos ver o seguinte: em cada capítulo, doutrina espírita de forma profunda, vasta, exigindo para aquele que de fato queira estudar o livro várias leituras em cada capítulo. Mas aí, quando olha, surgem livros no movimento espírita que de 400 páginas tem 2 ou 3 de doutrina espírita. E aí isso é um desfavor à doutrina. E tem surgido dessas obras aos montes, diariamente. E nós iremos analisar mais adiante por que chegam e como chegam, e quais são esses problemas, consequência desses livros. A banalização na psicografia de livros, que como ondas inundam o mercado livreiro, uma enxurrada de obras
concorrendo com as verdadeiramente importantes, consoladoras, fiéis ao pensamento espírita, mas como o mal faz muito barulho, essas obras vendem em profusão, em detrimento das obras sérias. Vejam que problema é que essas obras que têm surgido, e são muitas, elas são alvo de uma publicidade, de destaques em catálogos de editoras, de distribuidoras espíritas, e acabam saindo, vendendo muito pela zoada que faz em cima delas. Enquanto que as outras obras importantes, básicas, fundamentais da doutrina espírita ficam em segundo plano. Oportunamente, nós citamos aqui algumas delas que vamos repetir. Vejam, depois da codificação das obras básicas, vêm os livros de autores renomados como Leon Denis. Leon Denis vai ter obras Problema do Ser, do Destino e da Dor, No Invisível, Cristianismo e Espiritismo, a imortalidade da alma, o grande enigma, Joana d'Arc Médium, depois da morte. Então, obras importantíssimas de serem lidas antes de se gastar tempo com essas obras mais recentes que têm um conteúdo de pouco aproveitamento. Depois de Leon Denis tem livros de Gabriel Delano, e aí vai ter livros de Ivone do Amaral Pereira, vai ter os livros da mediunidade de Divaldo Pereira Franco, livros da mediunidade de Chico Xavier. Ora, se for somar desses autores as obras mais importantes, dá muito mais de 500 livros. E aí, quem já leu esses 500 primeiros, para depois ter tempo para ler essas outras obras subsidiárias? Pouquíssimos espíritas, que geralmente, quando já leram essas obras que nós citamos, sentem necessidade de ler outras vezes a maioria dessas obras. Porque quem lê o livro como Missionários da Luz, Os Mensageiros, Entre a Terra e o Céu, e várias obras de Manuel Filomeno de Miranda, quando lê, diz: eu preciso ler esse livro de novo. Porque esse livro tem muita informação, tem muito conteúdo. E normalmente, de fato, é indispensável uma segunda leitura. E como é que fica o tempo para ler essas obras subsidiárias de pouco valor doutrinário? Não fica tempo. Mas continuemos. Numerosos médiuns por aí estão sendo obsidiados até pela autossugestão. Tornam-se mesmo ridículos com as afirmações que fazem sobre o que recebem, por ignorarem as sutilezas da doutrina e até mesmo as leis que presidem certos fatos capitais da vida de além-túmulo e até da terrena. Está na página 129 do livro Reuniões Mediúnicas que estamos aqui analisando. Então, são muitos médios, são numerosos médios que estão nesse trabalho. Mas aqui é colocado, inclusive, como boa parte deles sendo obsidiados, até por autossugestão. Porque é assim. A maioria das pessoas que têm a mediunidade ostensiva, como nós já analisamos, são espíritos com grandes provas existenciais. Raros são os médiuns, raros, reencarnados, médiuns ostensivos,
com missão, por já ser um espírito de uma elevação espiritual bem estabelecida, raros. A maioria é porque tem muitos problemas e muitas provas para resolver através da mediunidade. Cheio de fraquezas, principalmente na área do orgulho e do egoísmo. Aí a primeira coisa que ocorre, entre outras, é ter espíritos que chegam, se aproximam desses médios e, sabendo de certas fraquezas deles, começa a insuflar a ideia de que ele tem uma mediunidade importante, que possivelmente ele tem livros para escrever. E desses passos iniciais, até um envolvimento fluídico, principalmente quando passa a ocorrer os processos obsessivos por fascinação, e que leva o médium a botar na cabeça de que o espírito diz a ele: olha, o livro que a gente tem para escrever é um livro muito importante. Ninguém trouxe as informações que a gente tem para trazer através de você. Você não pode deixar de escrever esse livro. Na verdade, se esse médium já tiver um certo conhecimento regular da codificação, ele já ficaria de orelha em pé, porque viria logo ao entendimento dele de que nas bases do Espiritismo está assentado tanto no Livro dos Espíritos como no Evangelho segundo o Espiritismo: controle universal da revelação dos Espíritos, aonde, quando uma verdade de fato é para ser colocada em termos de doutrina espírita, ela deverá vir através de vários médiuns e não através de um só. Então, se tem um espírito do lado de um médium dizendo: olha, isso que a gente tem para revelar, ninguém disse, e você é que tem a possibilidade de revelar. Se esse médium tiver o conhecimento básico, ele vai entrar em prece, vai pedir ajuda no centro espírita e não vai dar ouvido a um espírito desse, porque ele sabe que está possivelmente sendo alvo de um processo obsessivo por fascinação. Ou senão, quando vem livros cujo conteúdo é de mensagens que já foram colocadas de uma forma muito mais profunda e elevada em diversas outras obras espíritas, como em Mensagens de Emmanuel, de Joana de Ângeles, aí a pessoa começa a receber mensagens de caráter evangélico, elevadas, mas cujo conteúdo não traz nada de novo que não tenha sido já analisado em diversos outros livros de Emmanuel, de Joana de Ângeles, de outros espíritos que trazem mensagens há muito mais tempo. E aí o médium vê aquelas mensagens, um conteúdo elevado, evangélico, e o espírito bota na cabeça dele que tem que publicar, porque ali é importante que aquelas mensagens sejam lidas por muitas pessoas. Importante coisa nenhuma, se aquelas mensagens têm um conteúdo que já foram batidos em vários aspectos através de outros livros publicados. Para que publicar? Essa é a questão que aqui nós somos trazidos à reflexão. Então é preciso ter cuidado, porque as sutilezas, como aqui é colocado, da doutrina, né, e das leis que presidem fatos capitais da vida de além-túmulo e da terrena, são descartadas por esses espíritos, que eles não querem apenas projetar, eles querem levar os médios
a quedas morais, pela exaltação do orgulho e da vaidade. Numa carta, agora é um texto que está no livro Reuniões Mediúnicas e que foi extraído do livro A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira, que é uma obra uma das últimas obras publicadas pela Federação Espírita Brasileira de Ivone, onde ela retrata vários aspectos da doutrina, analisando cartas, mensagens que ela recebeu dentro do movimento espírita e que tem um conteúdo de certo valor para nós. Então, numa carta, uma jovem espírita confessa que seu maior desejo é escrever livros espíritas, valendo-se da mediunidade. Confessa também que pouco estuda a doutrina dos espíritos, que sente aversão às obras clássicas, limitando-se aos romances. Vejam só, e isso muitas vezes acontece. A pessoa chega na doutrina espírita e só gosta de ler romances. E, infelizmente, se fosse romances históricos do cristianismo, como os de Emmanuel, se fosse romances de Victor Hugo, pela mediunidade de Valdo Franco ou de Zilda Gama, era uma beleza. Porque esses livros que são romances, mas que têm um conteúdo doutrinário profundo, seriam importantes, mas não. São pessoas que têm leitura de livros, romances espíritas, de autores que trazem no conteúdo dos livros pouca ou nenhuma doutrina espírita. E a pessoa gosta daquela leitura cheia de problemas humanos, romanceando os conflitos amorosos, conjugais, e trazendo aquele, muitas vezes inserido à distância, um conceito de reencarnação. E depois que a pessoa lê muito desses livros, uma delas escreveu para Ivone, pedindo a ela uma orientação sobre a possibilidade que teria de ela realizar um trabalho de psicografar livros. E continua a análise dessa carta aqui. Escrever livros mediúnicos é tarefa penosa, cujo compromisso o médium firma com as leis de Deus e com seus guias espirituais. Ao reencarnar-se, não se é médio escritor por se desejar ser, mas sim por precisar ser. Isso está no capítulo Grande Compromisso do livro A Luz do Consolador, de Ivone do Amaral Pereira. Então, primeiramente, aqui Ivone vai analisando de que, olha, escrever livros não é para se ver como uma coisa agradável, não. Dentro do conceito de fato relevante, de responsabilidade do médium que se coloca para escrever livros. E aqui ela salienta de que é um compromisso que o médium firma com as leis de Deus e com seus guias espirituais. Ao reencarnar-se, um compromisso que já vem de antes. Nós lembramos aqui que o casal Perácio, que foi o casal que orientou o início do trabalho mediúnico de Francisco Cândido Xavier, a senhora Carmen Perácio, logo que tomou os primeiros contatos com Chico, viu através da mediunidade que ela tinha uma chuva de livros sobre a cabeça de Chico. E desde aquele momento ela já percebeu o papel programado que já havia para a mediunidade de Chico Xavier. Então, o compromisso de escrever livros para aqueles que têm a mediunidade ostensiva
é algo que já vem bem estabelecido do plano espiritual. Não é algo que a pessoa vá seguir uma sugestão de um espírito que lhe disse que ela deveria psicografar livros. Mas aqui ainda continua o texto. Nesse setor belo, mas dificílimo de ser dominado, somente poderá vencer aquele que, além da especialidade de médium literário, trouxer ao reencarnar o compromisso, a tarefa de realizar o feito, que dependerá da missão que se comprometeu, ou do resgate ou reparação que lhe será necessário provar. Então, Ivone aqui ela é bem firme em dizer que é um setor ao mesmo tempo belo, mas dificílimo de ser dominado por aquele que se coloca no papel de psicografar livros. Nós lembramos, de que teve aquele episódio com Divaldo Franco, de ele ter recebido durante anos mensagens espíritas de um teor elevado. E antes de ser psicografado o primeiro livro dele, Messe de Amor, no ano de 62, Joana de Ângeles pediu para ele juntar centenas de páginas de mensagens que ele tinha psicografado e queimar. Que Divaldo conta que foi queimar com pena, porque tinha conteúdos tão importantes e ela disse: isso foi só um trem. Pode queimar tudo que foi só um trem. Agora, anos escrevendo as mensagens e guardando. Aí um médium recebe algumas e já é buzinado no ouvido dele que ele tem que publicar aquelas mensagens, porque são mensagens muito importantes. Veja só, desse jeito. Ou seja, não conhece de fato a história que há por trás do trabalho de psicografia dos médiuns renomados do movimento espírita, que se soubessem, não levariam à frente essas ideias. Ivone Pereira coloca nestes artigos uma realidade que, lamentavelmente, é muito mais intensa nos dias de hoje. O estudo das obras básicas de Allan Kardec e dos clássicos é praticamente inexistente. As obras referenciais da mediunidade, como as da própria autora e de Chico Xavier, têm sido esquecidas por muitos. Vejam que problema. Que problema. Porque, na verdade, se fosse levado a sério um roteiro básico para estudar a doutrina espírita, isso não aconteceria. E aí se vê, como foi colocado no começo, uma enxurrada de livros que fazem a pessoa gastar horas na leitura e aproveitamento doutrinário mínimo, quando tem. Ivone Pereira salienta o motivo pelo qual muitos querem ser médiuns psicográficos de livros: o desejo de projeção pessoal. Já a caridade anônima, feita na intimidade dos centros espíritas, em reuniões mediúnicas simples e sérias, não vai para os jornais, rádios, tribunas, televisões e internet. É conhecida por Deus, por Jesus e pelos espíritos superiores. Uma referência que está na página 132 do livro Reuniões Mediúnicas. Então, por trás, muitas vezes, da questão de querer psicografar livro, o que é que está? Projeção pessoal, ego, orgulho, vaidade rustida,
às vezes inclusive usando o pseudo-argumento de que todo o lucro do livro será para determinada instituição espírita, ou certo trabalho de assistencial. Só que o objetivo mesmo do lucro material destinado a essas obras não deixa de ocultar o desejo maior de projeção pessoal. Porque se não houvesse esse desejo de projeção social, a análise mais criteriosa dessas obras evitaria pelo próprio médio da sua publicação. Mas ele quer ter o livro falado, comentado, e inclusive muitas vezes acelerado a venda, porque é colocado que o destino do lucro daquele livro é para a determinada instituição assistencial. Então ele vê inclusive nesse meio uma forma sutil de multiplicar essas obras que apenas criam embaraços para as obras que são mais importantes serem melhor aproveitadas dentro do movimento espírita. Pois não? Isso aí, esses acontecimentos, como tem naquele livro, não há mais tempo, uma estratégia do mundo espiritual, dos espíritos trevosos. Exato, é verdade. Projetar esse tipo de no médio vaidoso, né? Exatamente. Para trabalhar toda a evolução da doutrina, né? Mais adiante a gente vai ver um slide que enfoca exatamente isso e apontando como um dado colhido, inclusive, em reuniões mediúnicas da Federação Espírita do Mato Grosso e da Federação Espírita Brasileira a respeito disso. Realmente, por trás disso aí, não está apenas a questão de obsessão ao próprio médium, mas de criar, através do médium, embaraços ao movimento espírita. Ivone Pereira, com autoridade moral no assunto, aborda nos seus textos que todos serão responsabilizados pelo que tem feito no movimento espírita. A divulgação do falso livro espírita não será de responsabilidade apenas do médium, que o psicografa, mas de todos que o propagam. Então aqui é chamada a responsabilidade não só do médium, mas de qualquer um de nós que ao adquirir esses livros estão sedimentando esse objetivo infeliz da propagação dessas obras. Então é algo que nós somos chamados a atenção de ter muito cuidado nisso. Continuando. Pessoas há que utilizam o livro espírita para projeção pessoal. Escrevem livros muito fracos do ponto de vista doutrinário, embora doem os direitos autorais, visam ao lucro indireto da projeção orgulhosa de si mesmas, que é aquilo que nós estávamos há pouco comentando, e que é registrado no livro Reuniões Mediúnicas. Vejam só que situação. Pessoas há que utilizam o livro para projeção pessoal, camuflado no argumento de que os direitos autorais são doados. É uma sutileza, né? Por trás disso tem vários interesses. Verdade. Continuando. Outras que sequer fazem a doação dos direitos autorais para as instituições espíritas, além da promoção vaidosa, aurem bom lucro com a venda de suas produções que nada acrescentam à bagagem de conhecimentos da humanidade. Vejam ainda até que ponto vai a situação. É que tem outros médiuns mesmo
que não só não destinam lucros para instituições espíritas, como além de trabalhar pela sua projeção pessoal, ficam com todo o lucro que essas obras dêem. Inclusive, alguns até fundando editoras espíritas, que publicam exatamente seus próprios livros, cujo lucro é todo direcionado ou para explicitamente interesses pessoais, ou às vezes eles dividem até um pouco do lucro para alguma instituição espírita que participe. Desse modo, atualmente, nós temos diversos médiuns do movimento espírita, que não vamos citar aqui os nomes, porque não caberia essa indicação. Mas a indicação que aqui nós queremos deixar bem realçada, explícita, é a de que procurem ler os livros mais importantes, primeiramente. Se derem conta dos livros que citamos há pouco, ótimo. Aí a pessoa vai estar habilitada a ler qualquer livro e saber separar com exatidão a qualidade e os conteúdos que eles trazem. Continuando. Existe, agora chegamos no ponto que Geraldo havia falado, existe uma trama das trevas organizadas que objetivam escrever por diferentes médiuns 4 a 5 livros falsos para cada livro espírita verdadeiramente doutrinário, já publicado. Informação constatada em reuniões mediúnicas realizadas na FEB e na FEMET em 2009. Então, em reuniões mediúnicas que, a princípio, na Federação Espírita do Mato Grosso, receberam através de médiuns, e depois, no congresso que houve em Brasília, representantes da federação estavam lá, que souberam que também lá em Brasília, médiuns da federação tinham recebido mensagens alertando sobre esse mesmo conteúdo, de que, de fato, a linha de objetivos era para cada livro doutrinário sério, 5 de conteúdos fracos para desviar a atenção e problematizar a qualificação do movimento espírita. Todos os espíritas conscientes sabem da origem divina do espiritismo, representando a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus. Logo, a sua divulgação por meio do livro deve ser feita com todo o cuidado, com vistas a se preservar a sua origem superior. Então, os espíritas e, sobretudo, os médiuns psicógrafos têm que estar profundamente conscientes disso, para evitar de ser intermediários de obras que vão apenas criar entravamento e dificuldade para a correta absorção e divulgação da doutrina espírita. Logo, a sua divulgação por meio do livro deve ser feita com todo cuidado. Então, lê um livro espírita que, independente de ser um romance ou de ser um livro doutrinário não renomado, que depois de um capítulo ou 2 a pessoa nota que aquele conteúdo não acrescenta nada, ou muitas vezes é um conteúdo até conflitivo com as obras básicas, é um livro que não se pode ler, não se deve ler. Não se pode ter tempo para esse tipo de livro. Vamos aqui para o último slide que trouxemos para esta noite. Devido a tudo isto,
torna-se imprescindível refletir sobre a responsabilidade que cabe a todos nós na divulgação do livro espírita. Então, todos nós, independente de sermos ou não médiuns de psicografia, temos uma responsabilidade na divulgação, na conscientização das pessoas sobre os livros que de fato são importantes de serem lidos, estudados, ao tomar-se conhecimento da doutrina espírita. Aqui mesmo na Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, nós procuramos dar destaque nas vendas, nas propagandas de livros, principalmente, que são provenientes dos médiuns já renomados na doutrina espírita e que o conteúdo é de suma importância de ser absorvido e conhecido por aqueles que estão se aproximando da doutrina espírita, né? Livros, aqui eu vou citar mais alguns, da maior importância da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós temos, fora os livros da série André Luiz, que são indispensáveis, nós vamos ter livros de Emmanuel, como O Consolador, Roteiro, A Caminho da Luz, Seara dos Médiuns, o Livro da Esperança, né? Os chamados Evangelhos comentados por Emmanuel, que são 7 livros, o último recém-publicado, que é Cartas Universais e Apocalipse. Nós já temos essa obra também para vender aqui no Bezerra de Menezes. Então, de Chico, tem muitas obras importantes de Emmanuel e que são pouco conhecidas pela maioria do movimento espírita. Divaldo Franco, ele vai ter a série de livros que tratam principalmente da mediunidade e da obsessão, que são os livros de Manuel Filomeno de Miranda. Alguns que eu me lembro aqui é Painéis da Obsessão, Nos Bastidores da Obsessão, Fronteiras da Loucura, Grilhões Partidos, Loucura e Obsessão. Então, muitos desses livros são indispensáveis à leitura. Todos esses que eu citei nós temos para venda na livraria, no Bezerra de Menezes. Eu sei que tem também em várias outras livrarias espíritas, mas eu quero destacar para aqueles que tenham algum interesse desperto que essas obras nós procuramos e devemos dar prioridade, para depois delas, se houver espaço de tempo, as demais. Há pouco havíamos feito também referência aos romances do cristianismo primitivo trazido a nós por Emmanuel. Olha, para qualquer um espírita que de fato tenha encontrado na doutrina espírita a comprovação de que ele é o Consolador prometido por Jesus, essas pessoas que tenham de fato essa conscientização, livros como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, que são 4 obras do cristianismo primitivo, são livros indispensáveis de uma leitura ou de uma releitura, porque esses livros trazem um conteúdo de natureza evangélica que não está nas páginas da Bíblia, mas que tem o mesmo valor para nós espíritas do conteúdo que está lá na Bíblia. Porque tanto a Bíblia é um livro mediúnico, como as obras trazidas a nós, principalmente na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, essas que citamos, são profundamente mediúnicas. Para aqueles que têm o entendimento do Espírito Santo em termos literários da Bíblia,
e tem os livros bíblicos como originados do Espírito Santo, e que nós sabemos que é uma pleiade de espíritos elevados, são esses mesmos espíritos que trouxeram para nós as obras psicografadas por esses grandes médiuns. Então elas têm que ter um valor insubstituível. A pessoa vai ler um livro como Paulo Estevam, do mesmo modo que está lendo o livro Atos dos Apóstolos da Bíblia, que, aliás, um complementa o que o outro não tem. A pessoa vai entender a história de Paulo de Tarso, né? Saulo de Tarso, que depois se transforma em Paulo. Vai entender todas as problemáticas da igreja primitiva, que em parte estão relatadas no livro Atos dos Apóstolos, mas que são desdobrados nesses romances de Emmanuel. Mas aí é chegado a hora, esse assunto sobre psicografia de livros ainda vai continuar no nosso próximo encontro. Eu quero finalmente lembrar que no próximo domingo, de 9 às 12 horas, nós estaremos aqui no Bezerra de Menezes, um curso Teoria e Prática de Passes. Próximo domingo, de 9 às 12. Os facilitadores serão eu e Walter, que estaremos aqui. O curso é destinado a trabalhadores de qualquer instituição espírita que tenha interesse. Vamos assim dirigirmos para a prece de encerramento. Pedir à nossa irmã Lindaci, que está ali nos acompanhando, para ser a intermediária da prece para nós.